Então, pessoal, como já me apresentaram, né, meu nome é Viviane, eu sou gestora ambiental de formação e tive contato com o CAR logo depois que me formei e trabalhei mesmo com o cadastro, né, de algumas propriedades. Então, partindo, né, dos princípios para o cadastro ambiental rural, a primeira coisa que a gente tem que entender é quais são os conceitos e algumas definições que estariam inseridas, então, para o cadastramento, certo? Outra coisa que é importante a gente entender no primeiro momento é da onde que surgiu, né, essa necessidade de um cadastro ambiental rural. Então, ele foi publicado e previsto no novo Código Florestal, que é uma lei, né, federal 12.651, publicada em 2012, e nela, então, está previsto esse cadastramento ambiental rural. E por que isso, né, surgiu? Porque até então não se tinha um controle, né, das áreas de preservação permanente ou algumas outras áreas que são importantes no meio rural, e também sobre os cursos d'água, né, sobre lagos ou lagoas, sobre os açudes, não se tinha um controle, né, para cada uma das propriedades rurais. Então, o CAR, ele surgiu para regularizar isso, certo? Então, o Código Florestal, ele estabelece algumas normas, né, que seria, então, a proteção da vegetação e também das áreas de preservação permanente e reserva legal, a exploração florestal, né, e o suprimento de matéria florestal, e tendo, então, um controle dessa origem, desses produtos, o controle e a prevenção dos incêndios florestais também, e ele prevê, então, instrumentos financeiros, econômicos, né, para o alcance desses objetivos. Então, na verdade, em palavras bem simples, ele prevê, né, o Código Florestal, ele prevê o que deve ser preservado e o que pode vir a ser, né, se uma necessidade do produtor rural pode vir a ser desmatado numa propriedade, tá? Não sei se vocês têm o costume de baixar legislações e tudo, mas esse Código Florestal brasileiro, ele está disponível para download, certo? Ele revoga, né, e altera algumas outras legislações. Então, é interessante que a gente baixe e leia, né, para que a gente se intere, então, desse novo código. A gente diz novo, mas 2012 já está distante, né? Mas é que, na verdade, ele revogou o antigo Código Florestal, que foi publicado em 1965. Então, por isso que ele é considerado novo, né, frente ao que era antigamente, o que antigamente valia. Então, ele está disponível para download. É interessante que a gente baixe, a gente tenha acesso e costume de ler a legislação. Porque não somente nessa área do cadastro ambiental rural, mas também para qualquer área que a gente vá seguir, né, nessa área de gestão ambiental, saneamento ou engenharia, a gente vai estar com a legislação, né, próxima da gente como base, então, para tomadas de decisão e para outros trabalhos, certo? Então, só para vocês saberem que ele está disponível e ele pode ser acessado por todo mundo, né, que tem acesso à internet, consiga baixar, então, esse documento. Então, voltando ao cadastro ambiental rural, o que ele é, né? Ele é um registro público feito de forma eletrônica para todos os imóveis rurais do país, né? Do país. Então, e ele prevê, como o objetivo dele seria, então, a identificação e regularização e monitoramento ambiental dessas propriedades rurais. Porque, como eu disse, né, até então, se tinha muita dúvida do que podia ser feito. Quando o Código Florestal veio, né, a ser publicado em 2012, tudo foi definido de uma melhor forma para que a gente pudesse tomar decisões e tudo. Então, o cadastro, ele também vem como uma forma de monitoramento ambiental dessas propriedades. Também ele vem, né, com o objetivo de combate ao desmatamento florestal e também das vegetações nativas dessas propriedades. Então, é um planejamento ambiental desses imóveis, tá? Então, ele é um registro público eletrônico para todo o âmbito nacional. Ele é obrigatório? Sim, ele é obrigatório. Então, todas as propriedades rurais, elas devem fazer o cadastramento. É obrigatório, certo?
Uma coisa interessante também, que às vezes a gente pode... Vocês vão ver que ao decorrer da palestra eu vou comentar com vocês. E aí na prática, o que acontece, né? Na prática, a gente tem muita dúvida, certo? Porque a teoria, né, tudo é bonito, mas quando a gente vai aplicar essas ferramentas, a gente tem muita dúvida. Será que essa propriedade, ela pode ser cadastrada por fazer parte da área urbana, por exemplo? Se ela tiver atividades rurais, sim. Então, por exemplo, um exemplo bem prático, né? Se a gente for pensar no município de Pelotas, existem algumas propriedades que estão entre Pelotas e o Laranjal. Essas propriedades, se têm, então, atividades rurais, elas também devem ser cadastradas no CAR, tá? Bom, então ele foi criado, né, pelo Código Florestal no âmbito do Sistema Nacional da Informação sobre o Meio Ambiente e ele é regulamentado por uma instrução normativa do Ministério do Meio Ambiente, tá? Então, ele tem como objetivo também integrar todas as informações ambientais das propriedades rurais, principalmente pelas situações de algumas áreas, que é que a gente vai falar agora. Então, é extremamente importante que a gente entenda e consiga identificar quais são essas áreas quando a gente chega, então, ao nosso trabalho, né? E na uma propriedade rural, tá? Então, essas áreas seriam, principalmente, tá? A área de preservação permanente, que é bastante falada, mas a gente tem que entender quem são elas, né? Quais são as áreas que são consideradas áreas de preservação permanente, as áreas de reserva legal, tá? As florestas e remanescentes de vegetação nativa, se for o caso, as áreas de uso restrito e áreas consolidadas, certo? A gente vai falar de cada uma delas e depois eu vou mostrar para vocês onde a gente identifica elas numa propriedade rural, como que a gente pode identificá-las dentro do sistema do cadastro, tá? Então, é fundamental que a gente entenda quais são essas áreas, né? E como identificá-las frente a um trabalho numa propriedade rural, tá? Então, a primeira seria a área de preservação permanente. O que seria, né? O Código Florestal, ele traz, né, no artigo 30, a sua definição. Então, seria uma área protegida, coberta ou não por vegetação nativa. Ela tem como finalidade preservar os recursos hídricos, tá? A biodiversidade. Ela também facilita o fluxo gênico de fauna e flora, tá? Isso a gente vai comentar, que é uma parte bem importante na parte da reserva legal. Proteger o solo e assegurar o bem-estar das populações. Ok, certo? Então, essa seria a finalidade de ter as áreas de preservação permanente inseridas, né, e cadastradas, no caso, numa propriedade rural, identificadas, tá? Então, elas são áreas naturais intocáveis, né, com rígidos limites de exploração, então não é permitida a exploração econômica direta. É proibido nelas, então, construir, plantar e explorar atividade econômica, certo? Então, a área de preservação permanente, ela é uma área protegida, né, onde é proibido construir, plantar e explorar, então, uma atividade econômica. Então, na verdade, também, o Código Florestal, ele traz o que é considerado como área de preservação permanente. Eu trouxe o exemplo de quatro áreas, né, que são consideradas, que eu considero como as que a gente mais tem contato na vida prática, né, de cadastramento, do cadastro, tá? Então, primeiro seria as faixas marginais de qualquer curso d'água natural, as matas ciliares, tá? De qualquer curso d'água. Áreas também em torno de lagos e lagoas naturais ou reservatórios artificiais. O que são os reservatórios artificiais? Açudes, né, que foram criados de forma artificial. E áreas de várzea, que hoje também são consideradas áreas de preservação permanentes, banhados, tá? Também conhecidos. Bom, seriam esses 4 exemplos que eu trouxe para vocês como área de preservação permanente. Então, esse esqueminha, né, a gente vê bastante, mas é assim que funciona mesmo.
Então, a área que a gente vai deixar, o espaçamento, né? E o que isso significa? Seria, então, uma área que é intocável, ela depende da largura do curso d'água, né, nas suas margens, onde elas vão estar na margem daquele curso d'água. Então, no caso, se eu tiver um curso d'água menor do que 10 metros, a mata ciliar, as faixas marginais devem ter 30 metros de largura, dos dois lados, certo? Aqui é só uma ilustração, então, dos dois lados do curso d'água. E assim sucessivamente, dependendo da largura. Então, por exemplo, de 10 a 50 metros de largura de cada lado, até, né, um limite de 500 metros. Então, é assim que funciona. Então, se a gente tiver na propriedade um curso d'água que vai cruzar, a primeira coisa que a gente tem que entender é qual é a largura do curso d'água para a gente definir uma área de preservação permanente no seu entorno, certo? Outra regrinha, então, seria as nascentes. Por exemplo, eu tenho uma nascente na propriedade rural, né? Quanto que eu tenho que deixar de espaçamento nas suas margens? Então, é um raio de 50 metros, isso é regulamentado. Então, menor do que 50 metros, eu não posso, então, cultivar, eu não posso ter, né, exploração de gado, por exemplo. Então, essa é a regrinha para as nascentes. Aí, aqui eu trouxe uma imagem para mostrar para vocês como que seria, né? Por exemplo, abaixo na imagem, a gente consegue entender, primeiramente, que tem um curso d'água, né? E também a gente entende que as margens abaixo, elas são preservadas, né? A gente consegue ver que tem uma vegetação em todo o entorno desse curso d'água. Então, tá ok. Do outro lado do curso d'água, né, acima na imagem, a gente vê que as culturas, elas vêm na margem do curso. Isso foi desmatado, né? Então, não houve preservação. Então, no caso, está irregular e deve ser considerada área de preservação permanente. Então, até então, pessoal, antes do surgimento do cadastro ambiental rural, a gente não tinha esse controle, certo? Agora a gente consegue identificar dentro de uma propriedade as irregularidades ambientais, tá? Possíveis, né? Irregularidades. Outras áreas, então, de preservação permanente são os lagos e lagoas naturais e também os reservatórios artificiais. Então, no caso, a regrinha, ela é bem simples. Se o corpo d'água, ele tiver uma área de 20 hectares, de até 20 hectares em zonas rurais, a gente vai utilizar uma largura de 50 metros de área de preservação permanente. Depois disso, já pode ser implementada a cultura, sem problema nenhum. Se tiver superior a 20 hectares, 100 metros de área de preservação permanente, tá? E nas áreas urbanas, independe, né, a área do lago ou lagoa natural ou artificial, a gente vai estar utilizando, então, 30 metros de largura de área de preservação permanente, tá? Isso, pessoal, no caso, a gente vai fazer o cadastro, né, do corpo hídrico, por exemplo, lá no sistema do cadastramento. Então, essas orientações sobre áreas, né, a gente vai estar dando para o proprietário também. No caso, olha, talvez esteja irregular a partir do cadastro, talvez a gente possa solicitar, né, um programa de regularização e tudo mais. Então, essas regrinhas a gente tem que ter em mente, não somente na hora de cadastrar, mas também passar orientações para o proprietário, tá? Aí que eu trouxe só um exemplo para mostrar como que funcionaria, né? As margens do Lago Itaipu, que é um reservatório artificial, e aí considerando, então, que ele seja inferior a 20 hectares, então seria 50 metros, né, de largura. E aí, depois desses 50 metros, a gente pode estar aplicando, então, a cultura, né, necessária nessa área, sem problemas. Bom, então, as áreas de preservação, a gente já sabe que são áreas de nascente, né, e devem ter um raio de 50 metros. A gente sabe que em torno do curso d'água depende da largura do curso, né, com aquelas regrinhas. Outra coisa que é importante a gente saber
que áreas com declividade maior do que 45 graus, elas também são consideradas áreas de preservação permanente, e também topos de montanha, né, que tem uma altitude maior do que 1.800, também são consideradas áreas de preservação permanente, tá? Então, matas ciliares, nascentes, áreas que tiverem uma declividade superior a 45 e topos de montanhas, de morros, né, de cerros, também são considerados, então, áreas de preservação permanente. Então, esses tipos de áreas são os que a gente mais encontra. No caso, lá no sistema, depois eu vou mostrar para vocês, a gente vai ter uma lista, então, dessas áreas de preservação permanente, mas é interessante que a gente também acesse esse código florestal e entenda quais são essas áreas. Eu só dei o exemplo de 4, 5, né? Mas que a gente saiba que tem mais tipos de área de preservação permanente, tá? Outra questão, então, seria a proteção das várzeas. Era muito utilizado antes, né, para cultura de arroz, por exemplo, porque são áreas de fácil inundação, mas hoje, então, elas são consideradas áreas de preservação permanente também, então elas não devem ser exploradas economicamente, tá? Então, essas seriam as áreas de preservação permanente que eu gostaria, né, de passar para vocês. No caso, pessoal, agora a gente entra nas áreas de reserva legal, para a gente entender o que são elas. Então, todo imóvel rural deve manter uma área com cobertura de vegetação nativa a título de reserva legal, tá? E como é que ela funciona? Ela está inserida, né, na propriedade rural, e a gente assegura, então, um modo sustentável o uso desses recursos naturais, tá? E aí também ela visa, né, promover a conservação da biodiversidade, bem como o abrigo e a proteção da fauna silvestre e flora nativa. No caso, o que acontecia? Se na minha propriedade, ou aquela que eu dou consultoria, não tem áreas de preservação permanente, são áreas planas, não tem um curso d'água, né, não tem nascente, não tem um curso d'água que atravesse, eu posso desmatar tudo e implementar uma cultura? Não. Então, a gente deve ter uma área que seja considerada, então, a reserva legal, tá? No caso, também tem uma regrinha que foi constituída pelo Código Florestal, e qual é essa área, né, que deve ser preservada? Ela depende onde o imóvel rural está inserido no nosso país, tá? Então, eu vou passar aqui para mostrar que fica mais fácil. No caso, essa área aqui, né, que pega o sul do Brasil e a área litorânea até o Nordeste, é considerado como o resto do país que não seja floresta ou cerrado. Então, nesse caso, a gente vai deixar 20% da área da propriedade a título de reserva legal. Então, deve ser uma área nativa, né, de preferência, que não tenha sido desmatada, ou no caso, não sabia, preciso de um programa de regularização, a gente pode estar, então, inserindo uma revegetação, né, de forma natural também e considerada como reserva legal, tá? Então, no caso, outras regiões, por exemplo, na Amazônia, né, nessa parte mais norte do país, 80% da área do imóvel deve ser considerada como reserva legal, né, em função da área onde está inserido, e no Cerrado, então, 35% da área como reserva legal. No caso, né, eu tive só contato com propriedades que estariam, então, no sul do país, então eu consideraria como reserva legal 20% do total, né, da área da propriedade, sem problemas, tá? Então, aqui só para mostrar um exemplo para vocês, numa propriedade, né, delimitada pelos esses pontos amarelos, ok? Aí a gente identifica que provavelmente há um curso d'água, né? Então a gente considera como área de preservação permanente, mas também a área de reserva legal, tá? Nessa imagem é interessante que eu comentei lá no início, né, sobre o fluxo gênico e aumento da biodiversidade, preservação da biodiversidade. No caso, não necessariamente a reserva legal ela tem que ser uma área conjunta. Ela pode ser
ela pode ser várias áreas, né? Por exemplo, 10%, 5%, 5%, fechou 20% da área, tá? Então, pode ser dessa forma também. Então, a gente tem uma área de reserva legal numa propriedade, identificamos que tem uma área de preservação permanente em função do curso d'água e também identificamos uma nascente, tá? Então, ela é também considerada área de preservação permanente. Outra área, pessoal, é a de uso restrito. Essa área, essas áreas que também foram inseridas no Código Florestal, ele traz duas categorias de áreas, tá? Que seria pantanais e planícies pantaneiras e áreas com inclinação entre 25 e 45 graus. O nome mesmo já diz que são áreas de uso restrito. Então, a gente requer, né, uma adoção de boas práticas florestais, né, ou de algumas culturas e agropecuárias também, para que a gente consiga fazer o uso dessas áreas. Por quê? Porque elas são mais sensíveis a certos processos de degradação, tá? Então, quando a gente chega numa propriedade, a gente primeiro identifica possíveis áreas de preservação permanente. A gente sabe que existem, então, áreas que eu tenho que deixar, né, consideradas áreas de reserva legal, mas eu também tenho que identificar essas, talvez possam ter, né, áreas de uso restrito. Então, no caso, como planícies e pantanais, né, a gente vai identificar numa certa região do país, que depois eu vou mostrar para vocês, mas o que a gente mais tem contato, então, seriam áreas de inclinação de 25 a 45 graus. Então, nelas devem ter um uso mais cauteloso, tá? Então, no caso aqui, como foi permitido, né, o uso dessas áreas, mas de forma restrita, né? Então, por exemplo, o Pantanal do país, é possível que se faça o uso dessa área, mas de forma cautelosa, né, e sustentável, vamos dizer assim. No caso, quem vai nos dizer e nos orientar seria, então, o órgão, né, ambiental responsável pela região, pelo estado. Ou até, né, dependendo do tamanho propriedade, a gente pode entrar em contato, né, com o IBAMA de forma federal. Então, ele vai nos orientar qual o uso, né, que é possível se fazer naquela área, tá? Mas ela é considerada, então, área de uso restrito. E o que a gente mais tem em contato, então, seria, né, essas áreas de 25 a 45 graus, porque lembrando que a partir, né, áreas acima de 45 graus de declividade são consideradas áreas de preservação permanente. Então, abaixo dessa declividade de 45 a 25, são áreas de uso restrito, tá? E aí a gente pode colocar, então, pode-se explorar, né, de maneira restrita. E aí, o que se implementa, então? Implementa instrumentos, né, de culturas, por exemplo, de forma de contorno ou curva de nível, também pode-se fazer terraceamento. Então, são usos, né, controlados dessas áreas que tendem a ter um nível de degradação maior, tá? E o que seria, então, esse nível de degradação? Por que é considerado área de uso restrito? Porque, no caso, são áreas mais sensíveis à erosão do solo, certo? Eu trouxe uma imagem para mostrar para vocês. Por exemplo, áreas que tenham uma maior declividade, elas têm uma propensão à erosão maior do que áreas planas, certo? Porque, né, em função da gravidade, dos fatores da gravidade, podem vir, então, a deslocar, né, essas partículas de solo, ocorrendo sérios processos de erosão. E a erosão, ela é uma forma de degradação do solo, uma das mais importantes, né, em função de que se dá uma desestruturação do solo, como a gente pode ver aqui nessa imagem, desestrutura completamente o solo, né, perde nutrientes, perde área de plantio, certo? Então, tem vários problemas associados a esses fatores de erosão. Então, essas áreas, elas estariam mais suscetíveis a esses processos, então elas têm que ter esse maior cuidado, tá? No caso, pessoal, como é que a gente faz, né? Cheguei na propriedade, como que eu vou identificar se a área tem
25, declividade de 25 a 45 graus. Fiquei em dúvida, né? O que a gente pode fazer? Existem, então, ferramentas em ambiente de sistema de informações geográficas que a gente pode estar colocando no nosso trabalho também, né? Então, por exemplo, modelos digital de elevação, a gente pode estar pegando, né, e obtendo esses dados de declividade. Então, peguei um exemplo esse é um exemplo, né, não é uma propriedade, é uma bacia hidrográfica, onde a partir de um modelo digital de elevação, a gente consegue fazer intervalos de declividade. No caso aqui, poderia ser de 25 a 45 graus, sem problema, a gente que faz, né, essa manipulação desses dados dentro do ambiente SIG, tá? E aí a gente consegue identificar, se a gente aproximar um pedacinho aqui, a gente consegue identificar as áreas, então, que seriam áreas de preservação permanente, né? Por exemplo, acima de 45 graus, e também outras, né, com maior declividade, ou menor declividade. Então, a gente consegue estar fazendo essa medição via ambiente SIG, certo? E a última área, pessoal, que a gente tem que ter em mente também são as áreas consolidadas. No caso, eu trouxe uma imagem para a gente refletir um pouquinho sobre ela, que seria, então, a gente percebe, né, um curso d'água que atravessa, então, uma propriedade rural. E essas áreas consolidadas, elas têm a ver com a área de preservação permanente e áreas de reserva legal. Por quê? O que a gente identifica de errado nessa imagem, né? A gente percebe, por exemplo, se a gente considerar que o curso d'água ele tenha 30 metros, a gente deveria considerar uma área de preservação permanente nas suas margens de 50 metros, e a gente não vê isso, certo? A gente até vê edificações no entorno desse curso d'água. E o que isso significa? Isso é uma forma é uma forma legal, né? Como a gente está tratando de área de preservação permanente, nada deve ser feito, é uma área intocável, né? Então, o que acontece? As áreas consolidadas, elas são essas áreas que, no caso, teriam uma edificação, uma benfeitoria, ou até atividades agrocivil-pastoris, tá? Que tenham sido implementadas antes da data de 22 de julho de 2008, tá? No caso, por exemplo, outras questões que a gente pode ver bastante em campo, né? Várzeas ocupadas por arroz, ou encostas, e as nossas áreas de uso, áreas de preservação permanente ocupadas por café ou uva, né? Então, no caso, se elas foram antecedentes à data de julho de 2008, tudo bem, elas são consideradas áreas consolidadas. E por que isso, né? Por que essa data? Que nessa data foi aprovado, então, um decreto que ele trata das infrações e sanções administrativas do meio ambiente. E ele também regulamenta a lei de crimes ambientais, né? Aquela que foi publicada em 98. Então, no caso, se eu tiver uma atividade, uma benfeitoria, que foi antes dessa data, tudo bem. Então, ela é uma área consolidada e é permitida essa manutenção e continuidade dessa atividade, porque até então não era uma infração, né? Então, esse decreto vem trazer, né, essas sanções administrativas no caso e também regulamenta essa lei de crimes ambientais. Então, as áreas consolidadas, elas são áreas que a gente tem atividades, mas antes, né, dessa data. E aí, pessoal, o que a gente tem bastante, assim, o que pode acontecer na prática, né? A gente chegar na propriedade e aí dar essa informação para o proprietário, né, para o nosso... Pensando na consultoria, a gente dá essa orientação e ele diz, a gente fez aqui antes de 2008. Então, é uma área consolidada. Ok, né? Mas a gente consegue, por exemplo, cruzar os dados, assim, né? Com imagens de satélite, né? Será que aquela edificação era antes de 2008? Então, a gente consegue, por imagens de satélite, por exemplo, ver se aquilo é verdadeiro ou não, tá? E aí, no caso, depois de 2008, ele estaria, então...
se essa atividade ela foi feita depois de 2008, ele está sujeito às sanções, né, administrativas em função desses crimes ambientais, tá? Assim que funciona. Bom, aí, dessa forma, gente, a gente já entende quais são essas áreas, tá? Então, é o início do nosso cadastro ambiental rural. Então, se eu conseguir identificar, entender essas áreas, eu já consigo chegar lá, né, numa propriedade como um consultor ambiental e fazer esse cadastro, tá? Então, o cadastro ambiental rural, ele é o primeiro passo para a regularidade ambiental do imóvel, que, como eu disse, né, anteriormente a isso, não se tinha um controle, não se tinha regulamentação, não se sabia se essas benfeitorias, elas foram ou não foram, não se tinha esse cadastro, certo? A gente não entendia o que era a área de preservação dentro de uma propriedade rural, tá? Então, agora a gente já sabe. Então, ele serve também para regulamentar, eu não consigo falar essa palavra, regularizar essa propriedade rural, tá? De forma ambiental. Então, no caso, outros dados, né, por exemplo, do proprietário ou do responsável pelo imóvel, outros dados de documentação e comprovação da propriedade, tudo isso necessita, né, para se fazer o cadastro. E aí a gente precisa das informações georreferenciadas dos perímetros do imóvel, né? E a gente considera, então, essas áreas que eu acabei de mostrar para vocês, tá? E aí, quando a gente for fazer o cadastro, depois eu vou mostrar no sisteminha como é que funciona, a gente pode delimitar essas áreas no próprio sistema, ou a gente já pode entrar com os dados já georreferenciados em outro ambiente, no ambiente SIG, por exemplo, e a gente baixa essas imagens já georreferenciadas, tá? Então, o que tem de benefícios, né? No caso, vindo esse cadastro ambiental rural, também vem junto a ele, né? Junto a esse cadastro, alguns benefícios. Por exemplo, o proprietário ele tem acesso a programas de apoio, né? Por exemplo, um programa de regularização ambiental, que também vem junto que é o PRA, né? Vem juntamente com o CAR, se necessário, né? Obtenção do crédito agrícola e também do seguro agrícola, tá? E também isenção de alguns impostos, né? Para alguma manutenção dessas áreas de preservação, áreas de uso restrito e também das reservas legais. Então, tem alguns benefícios que o proprietário adquire, né? Em função de ter a sua propriedade cadastrada. Então, a gente não pode falar, né, do cadastro ambiental rural sem falar do seu sistema nacional. Ele foi criado por meio de um decreto em 2012 e ele é, então, o sistema eletrônico de âmbito nacional destinado a integrar e gerenciar todas essas informações, né, desses imóveis rurais. Esse sistema nacional, então, é chamado de SICAR. Ele tem como objetivo, então, receber essas informações, né, esses dados, gerenciar e também integrar para todos os estados, porque no caso, vou mostrar para vocês, que o cadastro, a gente faz aonde o imóvel rural está inserido, né, em cada estado. Então, o SICAR, ele tem responsabilidade, né, e o objetivo de receber esses dados, gerenciar e integrar esses sistemas também. Ele tem como objetivo, então, cadastrar e controlar essas informações, monitorar, né, a manutenção, recomposição, regeneralização dessas vegetações nativas e também das vegetações, né, das áreas que a gente viu, e também disponibilizar essas informações de forma pública. No caso, pessoal, quando a gente acessa o sistema, que não deixa de ser um site também, a gente vai estar acessando o site do cadastro, ele faz parte do sistema, tá? E a gente vai ter várias informações interessantes ali. Por exemplo, a gente consegue identificar o total de imóveis rurais já cadastrados para cada município, né? Ou para uma região, ou para um estado. A gente consegue identificar as áreas de preservação permanente, áreas de nascentes também,
Então, e na verdade, o sistema ele também nos traz um atlas com todas essas informações para essas propriedades, né? Em função dos estados e também em função do país. Então, é bem interessante, quem tiver interesse em acessar, né? É só colocar na internet, né? CAR ou SICAR e vai estar acessando o site que tem todas essas informações. É bem interessante para quem trabalhar na área, até para ver quais municípios têm menos cadastro e poderia ser, então, uma área onde a gente poderia trabalhar. Tá? Então, a gente pode estar acessando esses dados. No caso aqui, só para mostrar para vocês, né, esse é o site, tá, do Cadastro Ambiental Rural, e aí aqui tem várias informações também, aqui em consulta pública a gente consegue acessar essas informações, e também a gente consegue também baixar o módulo, é chamado de módulo, mas é um softwarezinho que fica no nosso computador para a gente fazer esses cadastros. Então, no caso, quem tiver interesse já pode fazer, né? Entrar no site, baixar o módulo de cadastro para o Rio Grande do Sul, e aí estar acessando, então, passo a passo ali do cadastramento. Então, a gente consegue, no próprio, como é um sistema eletrônico, a gente baixa o software e faz o cadastro no próprio sistema, tá? Faz o cadastro do imóvel, envia para avaliação, e a gente recebe, então, um recibo dizendo que está tudo ok, né? Que essas informações foram enviadas. Então, só para mostrar para vocês, no caso, eu peguei o Rio Grande do Sul, né, como exemplo. A gente vai estar entrando aqui no site do CAR, entramos em baixar, né, e vai nos dar a opção do módulo de cadastro, que é esse software que a gente vai estar disponível no nosso computador. Então, primeiro a gente tem que acessar o estado de interesse. No caso, pessoal, tem alguns estados que têm o seu próprio sistema, e aí depois essa junção das informações é feita pelo sistema mesmo, e tem estados que não têm o sistema e eles utilizam, então, o sistema que é disponibilizado pelo CAR, né, do Brasil, vamos dizer assim. Então, no caso, o meu interesse é dar consultoria e fazer o cadastro para uma propriedade no Rio Grande do Sul. Então, é esse módulo de cadastro que eu tenho que baixar, tá? Então, ele vai me passar para o site do Rio Grande do Sul e aqui eu consigo fazer o download. Então, eu baixo, né, esse módulo de cadastro. Então, no caso, pessoal, ele tem essa carinha, tá? A gente vai baixar esse cadastro, baixar esse software, instalar no computador, e quando a gente abrir, né, para o Rio Grande do Sul, ele vai ter essa fisionomia. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer, quando a gente for cadastrar, seria baixar as imagens de satélite, tá? Então, por exemplo, eu tenho interesse em cadastrar um imóvel em Pelotas, né? Ou em São Lourenço. Eu tenho interesse em cadastrar um imóvel rural em São Lourenço. Então, eu baixo, coloco ali São Lourenço e ele vai estar baixando, então, essas imagens para esse município. É a nossa primeira etapa. É aqui somente que a gente precisa, e depois em enviar, que a gente precisa o acesso à internet. Depois a gente pode estar mexendo, né, e cadastrando sem acesso à internet, sem problema nenhum. Então, depois, pessoal, a segunda etapa seria, então, cadastrar esse imóvel. E aí, o que entra, né? A gente integra várias informações da propriedade rural. Então, no caso, a gente seleciona qual é o tipo de imóvel, a gente identifica o cadastrante e o proprietário. E aí, gente, uma coisa que a gente tem que, né, ter em mente, que quando a gente trabalha com informações, e quando a gente vai fazer um cadastro ambiental, a gente também é responsável pelas informações, tá? Então, a gente tem que ter muito cuidado quando a gente vai inserir essas informações no sistema. Elas devem ser verdadeiras, né? E a gente tem, como consultor, como responsável técnico, a gente tem que estar seguro daquelas informações, que aquelas informações estão corretas e são verdadeiras, tá? E depois, no caso, o nosso cadastro, ele pode ficar pendente ou até ser eliminado, cancelado. Tá?
Tá? Então, essas informações, elas têm que ser verdadeiras. Então, é interessante que, no caso, a gente... eu sempre costumo dizer que quando a gente está no mercado de trabalho, como consultor autônomo, né, cai no nosso colo um serviço e a gente tem que se virar. Então, a minha sugestão, no caso, é que que vocês, né, visitem essa propriedade, entendam das áreas bem, entendam de todas as áreas que a gente comentou, consigam identificar elas a campo, tá? Mas é interessante que vocês vão então, visitar essas propriedades para que a gente consiga identificar, e não somente porque o proprietário nos traz essa informação, certo? Então, a gente identifica o cadastrante e o proprietário. A gente tem alguns dados de comprovação da propriedade, e aí entra a parte da identificação do imóvel, que, ao meu ver, é a parte mais detalhista, assim, que a gente tem que ter mais cuidado. A gente pega, então, todas as informações, né, de área de preservação permanente, uso restrito, consolidadas, e tendo em mente que tem uma porcentagem, né, da área que deve ser considerada reserva legal, e a gente identifica isso dentro do próprio sistema. Eu só vou a outras informações complementares, tá? E finalizamos o cadastro. Só para mostrar para vocês como que funciona a identificação dessas áreas. Então, no caso, eu peguei aqui uma propriedade fictícia, né? E fiz só um testezinho para mostrar para vocês. No caso, a gente vai estar colocando primeiro a área do imóvel, e depois a cobertura, né, dos solos, e depois a gente entra na parte das áreas de preservação e uso restrito, que aqui, como eu comentei com vocês, tem essa lista, né, de áreas de uso restrito e áreas de preservação permanente. Então, no caso, a gente, por essa imagem de satélite que a gente baixou para o município, no caso aqui eu baixei para Pelotas, só para mostrar para vocês como exemplo. Primeira coisa, então, eu defini a área da propriedade, que é esse tracejado amarelo. Depois, se eu tiver uma área de uso restrito, né? Lembrando que são ou regiões pantaneiras, ou aquelas que tenham declividade de 25 a 45 graus. Então, no caso, eu identifiquei aqui uma área de uso restrito. A gente vai fazer um polígono, né, pela própria ferramenta, usando as ferramentas do sistema, e a gente vai estar cadastrando, então, essa área como uso restrito. Depois, pessoal, a gente pode passar para áreas de preservação permanente. Então, no caso, a primeira coisa que a gente pode identificar aqui é que possivelmente não, eu fui a campo e eu aferi que tem um curso d'água que cruza a propriedade. Então, aqui eu vou identificar que é um curso d'água e ela deve ser, então, uma área de preservação permanente. No caso, eu fiz só para mostrar para vocês como exemplo, que no início do curso d'água, ele tem 10 metros de largura. Então, a gente seleciona 10 metros e faz essa classificação, fecha o polígono. Aqui, no caso, é linha até. E depois, mais no final, né, do curso d'água, ele é um curso d'água que tem de 10 a 50 metros. E a gente fecha aqui e identifica o polígono, tá? E isso para as demais, tá? Então, no caso aqui, eu identifiquei que tem uma lagoa e um lago natural. Aqui a gente marca o polígono e fecha, né? Aqui eu identifiquei que é um banhado, por exemplo. Aqui eu identifiquei que é uma área consolidada. Então, assim por diante. A área consolidada, a gente entra aqui em cobertura do solo e identifica ela aqui, tá? No caso, na área onde tiver das possíveis áreas consolidadas. Então, outros tipos, aqui como eu falei, então, vai ter essa listinha de outros tipos de áreas de preservação permanente, né? Por exemplo, um banhado, um manguezal, que na sua totalidade é área de preservação permanente. Áreas aqui não apareceu, mas no finalzinho aqui são áreas acima de 1.800 metros de altura, né? Altitude, em função ao nível do mar. Também são áreas de preservação permanente. Então, tudo isso a gente consegue identificar. E aqui a gente faz um georreferenciamento. No caso, a gente consegue aproximar bem a imagem, né? E fazer essa delimitação. Aqui que eu falei para vocês que, no caso, ou a gente pode entrar com essas áreas
já prontas, né, já identificadas, e aí só identificar ali quais são as áreas, mas a gente já entra com elas georreferenciadas, e aí fica lá no início, né, quando a gente está entrando com os dados, entrando com as imagens, a gente entra com essas imagens já georreferenciadas. Ou a gente pode fazer dessa forma também, e aí cuidar, né, para delimitar bem direitinho essas áreas. E aí depois a gente entra com a reserva legal, que no caso aqui eu não peguei como exemplo, mas são essas áreas em verde, que eu coloquei em verde, considerando, então, como esse exemplo, né, fictício, que seriam, então, as reservas legais. E aí, no final do cadastro, eu consigo enxergar quantos por cento do total da propriedade foi considerada como reserva legal. E aí está tudo ok, certo? Seria, então, os 20% da propriedade, né, no caso aqui para o sul, e aí estaria tudo ok para seguir, então, essas informações. Bom, e aí a gente faz o final de algumas informações, né, e a gente finaliza o cadastro. Então, esse seria a forma de fazer esse cadastramento, tá? Eu não consegui, em função do tempo, né, não consegui fazer o passo a passo, assim, mas eu também estou disponível para qualquer dúvida que vocês tiverem dentro do sistema, mas ele é bem tranquilo de usar, assim, com a prática, claro, a gente consegue ter mais familiaridade, né, com o sistema, mas ele é uma forma bem tranquila de fazer o cadastro, então não tem muitos desafios, assim, pela frente. E também uma coisa que a gente pode estar fazendo, existem muitos materiais disponíveis nessa área que a gente pode ter acesso, então até cursos, né, no caso, comentei no início que aqui eu reformulei, né? Mas esse material faz parte de um mini curso que eu dou do Cadastro Ambiental Rural. E aí eu dou toda essa parte introdutória, né? Essa teoria, e depois a gente entra na parte prática, que seria testar essas ferramentas dentro do próprio sistema. Então, é bem interessante. Mas qualquer pessoa pode baixar o computador e pode fazer uma simulação, sem problema nenhum. Então, a ideia também, uma dica é que se baixe, né, antes de fazer qualquer trabalho, que baixe esse material, baixe esse sistema e teste todas as suas ferramentas, né, de forma pegando uma propriedade fictícia, como eu fiz, para testar todas essas ferramentas. A gente pode fazer tudo isso e somente não enviar para análise, né? Mas a gente pode cadastrar qualquer propriedade. Então, depois de fazer o cadastro, a próxima etapa, então, seria gravar para envio, e aí entraria, a gente preenche, né, e armazena um protocolo para essa inscrição, e ele vai gerar um arquivo .car, que é o que a gente vai enviar depois para análise. Então, a gente envia esse arquivo para análise, que ele foi salvo no computador. Aqui, após enviar, a gente já tem um recibo, né, de inscrição. E aí, esse recibo, ele serve como comprovação de que o imóvel ele foi cadastrado, e aí o proprietário já tem acesso a todos aqueles benefícios, tá? E aí é uma comprovação, então, de entrega da documentação exigida. No caso, aí vai ser analisado, né, pelos órgãos, e aí vem a resposta de que está positivo, ok, tudo certo, está pendente, e aí alguma coisa ficou errada, né, esse cadastro tem que ser revisto, ou se a gente colocar informações enganosas, né, isso não vai acontecer, mas pode acontecer de o cadastro ser cancelado, né, por algum erro, alguma omissão de informações ou alguma informação errada, então a gente tem que ter esse cuidado. No caso, o que acontece bastante na prática, gente, vocês vão ver, quem trabalhar na área, é a sobreposição de imóveis. E aí, o cadastro, ele se torna pendente quando é identificada a sobreposição dessas propriedades. No caso, tem um contrato de consultoria com uma propriedade, eu fui fazer o CAR, tá tudo certinho, só que ele se sobrepôs ao cadastro do vizinho, e aí fica como pendente,
e aí tem que ser revisto, né, esses cadastros, para que fique de forma adequada. Então, o sistema, ele permite, né, um erro ali, se eu não me engano, é 30% da propriedade, até 30% pode estar sobreposta a outro cadastro, mas mais do que isso, não. Então, fica pendente. E aí, no caso, para pendência, pessoal, tem essa parte aqui de retificação. Então, eu já enviei, né, para análise, mas meu cadastro ficou pendente. Eu identifiquei qual é o erro, eu fui lá e consigo retificar, então, esse cadastro. E aí, eu faço todo esse ajustamento, né? E aí, para o cadastro ser, então, efetivado, tá? Pessoal, era isso mais ou menos que eu tinha que passar para vocês, né, sobre as áreas de preservação, as áreas de uso restrito, né, e reserva legal e áreas consolidadas. Elas são as mais importantes para o cadastro, tá? A minha dica é que quem gostaria de trabalhar na área, baixe o sistema, não tem problema nenhum, qualquer pessoa pode instalar e vá mexendo nessas ferramentas até ter, né, uma certa habilidade para que a gente consiga, então, disponibilizar esse serviço para os nossos clientes, tá? Eu fico à disposição de vocês. O meu e-mail é viviane.r.dornelles@gmail.com. Qualquer coisa que vocês tenham dúvida sobre o cadastro, podem me procurar. A dica que eu dou também é procurar bastante material, né? Eu estava falando, acho que eu nem acabei de falar, mas tem bastante material disponível. Tem cursos, tem mini cursos do cadastro, tem apostilas do cadastro, tá? Tem vídeos no YouTube do cadastro. Então, a gente consegue acessar vários materiais que nos dão essa base, né, para que a gente consiga depois oferecer esse serviço, tá? Outra forma que eu mantenho contato bastante é pelo meu Instagram, que é Dornelles Ambiental. Quem quiser seguir lá. Ali eu também publico várias coisas sobre eventos que estão acontecendo, palestras, oportunidades de estágio, tudo referente à área ambiental. E outras informações, né, sobre conteúdos que eu gero, enfim, quem quiser seguir ali, pode acompanhar e a gente pode manter contato pelo Instagram também, sem problema nenhum, tá? De novo, né, novamente eu agradeço ao PET pela oportunidade de vir falar aqui com vocês hoje e trazer um pouquinho da minha experiência, né, com o cadastro ambiental rural. E parabéns de novo, né, por essa iniciativa, que é muito legal a gente ver tantas pessoas, né, participando e se interessando, e também uma forma que eu busco bastante de divulgar oportunidades para acrescentar, a gente conseguir acrescentar no currículo, né? E aí a gente vê essas atividades sendo oferecidas, é muito legal, é muito interessante, tá? Muito obrigada, pessoal. Obrigada, Viviane, pela palestra. Bom, a segunda pergunta, a Michele vai estar perguntando. A segunda pergunta é do professor Paulo Tagliani. Ele perguntou se a área de APP for que 20% da propriedade, ele teria que ter também a reserva legal? Essa é uma questão que a gente fica bastante em dúvida, né? E é o que surge bastante, assim. Essas áreas de preservação permanente, em alguns casos, elas podem ser consideradas áreas de reserva legal, sim. Mas isso é analisado pelo órgão ambiental do Estado, por exemplo, né? No caso, a FEPAM, ela vai nos dizer e nos orientar se pode ou não. Então, algumas áreas que tenham características, vamos dizer assim, específicas, elas podem ser consideradas como reserva legal. Mas aí fica a critério, né, de cada dessa análise para cada propriedade. O interessante é que que essa área seja considerada como área de preservação permanente e que ainda se tenha os 20% de área de reserva legal. E aí, se no caso a propriedade ela não tiver, ela pode entrar com um programa de regularização, né? E delimitar uma área, então, que a partir de agora seja considerada reserva legal, tá?
A outra pergunta, estão perguntando se daria para você disponibilizar os slides do seu material. Posso sim. Eu acho que, não sei se a gente pode, eu mando para vocês, e quem tiver interesse pode entrar lá no Instagram do PET e vocês podem disponibilizar. PET_TGA, né? Isso. Sem problemas. Tem mais uma pergunta aqui que é do Alessandro Mendes. Ele pergunta: eu queria saber como funciona a questão das áreas de preservação permanente em áreas urbanas. Minha dúvida é sobre a construção de habitações e prédios em torno de rios que cortam as cidades. No caso, isso é bem complicado, né? A gente vê bastante a área de preservação sendo utilizada dessa forma, né? Mas se é considerado que é uma benfeitoria pública, aí é a mesma coisa, entra em questão do órgão ambiental analisar, e aí, no caso, pessoal, isso aí faz parte do licenciamento ambiental, né? No caso, a gente tem, então, por exemplo, uma requisição de que deve ser feita essas edificações próximos ou dentro de uma área de preservação permanente, isso vai ser analisado pelo órgão ambiental do estado, ou até pelo IBAMA, dependendo do tamanho, né? Ou até pelo órgão municipal. Então, acontece de aceitarem, e aí vai todos os requisitos do órgão ambiental, tá? Isso acontece. Mas o ideal é que não aconteça, né? Mas se for identificado que é uma benfeitoria pública, e essas questões, talvez seja aceita. E depende do licenciamento ambiental daquela área. Bom, temos outra pergunta aqui, que é do professor Paulo Tagliani também. Ele perguntou se aqui no SUS banhados são considerados planície pantaneira. Não, eles são considerados, no caso do planícies pantaneiras, seriam considerados área de uso restrito, né? Mas não, eles são considerados, os banhados são considerados área de preservação permanente. Aí o Pedro. Peraí. O Pedro Souza Alves pergunta aí como é feita a fiscalização pelo órgão fiscalizador nessas áreas. Da planície pantaneira, no caso. Das planícies pantaneiras ou de todas as áreas? Eu acho que ele, porque veio depois da pergunta do Tagliani, né? Como é feita a fiscalização do órgão fiscalizador nessas áreas. Eu acho que é da planície pantaneira. Tá. Aí, no caso, o órgão estadual, ele vai estar identificando essas áreas pelo cadastro. E aí, por exemplo, para as áreas como área de uso restrito, né, eles vão nos dar orientações. No caso, aqui, que a gente tem mais contato, né, áreas de 25 a 45 graus, a gente pode entrar em contato, por exemplo, com o órgão municipal ou o órgão estadual e ele nos dá orientações. Tem que fazer, pode utilizar, mas tal cultura, mas em curvas de nível. E da mesma forma, para o Pantanal, o órgão ambiental do estado, ele vai estar nos dando orientações de quantas cabeças de gado, por exemplo, pode colocar. Claro que seria o menor, reduzido, né, em comparação a outra área. Então, esses dados a gente vai poder estar acessando pelo órgão ambiental. E a parte da fiscalização, pessoal, é feita, tá? A gente vê bastante nessa área de licenciamento ambiental a surpresa que a gente tem quando a fiscalização chega, né? E da mesma forma, para o cadastro, pode vir uma visita do órgão ambiental para ver se aquilo ali, se o que consta, né, é verdadeiro. No caso, como eles têm acesso ao cadastro, a visualização pelo mapa, né, georreferenciado, a gente já tem como ter uma ideia, mas a gente pode estar recebendo essa visita na propriedade para identificar se essas áreas estão corretas e o cadastro foi feito de forma verdadeira. Bom, a próxima pergunta é da Michele Berou, acho que é assim que se fala. A reserva legal precisa constar no CAR em caso de área consolidada abaixo de 4 módulos fiscais na mesma proporção? Ou essas áreas podem ser enquadradas como remanescente de vegetação?
Não entendi a pergunta direito. Ela pergunta se a reserva legal precisa constar no CAR em caso de área consolidada abaixo de 4 módulos fiscais, na mesma proporção. Sim, 20. Por exemplo, se a gente considerar os 20% da propriedade, independe dos módulos fiscais. A gente depende exclusivamente da região onde essa propriedade está inserida. Okay. Michele, a próxima você pode falar? Que desligar aqui. Tive que desligar meu microfone. A próxima pergunta é da Débora Silva. Se as cooperativas podem estar inseridas numa área consolidada agro-silvopastoris? Essa eu já respondi. A próxima que eu leio é do Gustavo Elias. O órgão fiscalizador em questão de áreas consolidadas pode solicitar ações de mitigações? Dependendo, sim. Aí depende de cada análise. Mas, no caso, se ela é considerada áreas consolidadas, elas podem seguir, né, aquela atividade ou aquela edificação, ela pode seguir sem problema nenhum, porque ainda não não era efetivo nessas funções administrativas. Então, no caso, se é uma área consolidada, isso foi identificado pelo órgão, tá tudo ok, ela pode seguir sendo considerada como área consolidada e aquela atividade segue em funcionamento. Não sei se era essa a tua pergunta. Não sei se eu respondi. Acho que sim. Bom, a próxima pergunta é do Marcão Nunes. Pode me interromper se o curso de um córrego, braço de água dentro de uma propriedade para benefício próprio, sem parar o curso da água, fazer um pesqueiro ou área de banho? Sim, aí, no caso, para o uso do curso d'água é diferente do que a área de preservação permanente. No caso aqui, a gente está identificando, a gente delimita o curso ali, identifica o curso só para a gente ter noção do quanto ele é da largura, né? Mas essa parte do uso da água, por exemplo, do curso d'água, aí entraria no processo de outorga, por exemplo, né? Mas pode ser, não necessariamente, a água não pode ser utilizada, mas aquela área em torno do curso d'água deve ser preservada. Aí depende da situação, assim, o que deve ser feito, mas para banho, sim, não tem problema. E também, se entrar no uso da água, entra a parte de outorga, alguma coisa, se for o caso, né? Mas só para propriedade rural, normalmente não tem problema de se utilizar. Bom, a próxima pergunta é do Pedro Souza Alves. Ele pergunta se é obrigatório os donos da propriedade. Trancou, eu acho, não te ouvi. Ouvindo agora? Agora sim. O Pedro Souza Alves perguntou se é obrigatório os donos das propriedades rurais fazerem o cadastro de sua propriedade. Sim, é obrigatório. Toda e qualquer propriedade rural deve ser cadastrada, né, no sistema de cadastro ambiental rural. É obrigatório, tá? Isso é previsto no Código Florestal como obrigatório, e no caso, se ainda não foi feito, pode ser feito ainda, tá? Ainda está em processo de cadastramento, vamos dizer assim. Até o ano passado, né, existia um prazo, se não me engano, era 2014, e aí agora esse prazo está indeterminado, e aí as propriedades que não têm o cadastro, elas estão com irregularidade, tá? E aí elas não têm direito, né, àqueles benefícios, não conseguem ter o crédito agrícola, por exemplo. Então deve ser feito, é obrigatório para todas as propriedades rurais. Okay. A próxima pergunta é da Michele Barron. E ele fala assim, por exemplo, tem um córrego localizado dentro de um imóvel consolidado e o mesmo nunca teve ao redor área com vegetação, APP. O proprietário sempre plantou até bem próximo à borda. Observando isso, para regularizar o seu
eu preciso realizar o plantio de árvores ou simplesmente respeitar o recuo determinado pela lei e deixar que a vegetação se recomponha sozinha? Sim, as duas formas podem ser feitas, tá? O ideal é entrar no programa de regularização ambiental, que é o PRA, dentro do site do Cadastro Ambiental Rural, ali tem as informações do programa. E aí, entrando no programa, porque no caso, se essa área, ela é considerada área consolidada, no caso, o ideal seria reflorestar, né, para ter a área de preservação permanente. Mas quem vai nos indicar o que deve ser feito vai ser o órgão ambiental frente ao programa de regularização ambiental. O ideal seria entrar no programa para que essas dúvidas sejam sanadas, certo? Então, ou pode ser feito o reflorestamento, né? E aí o ideal seria com vegetação para aquela área, né? Ou simplesmente delimitar o espaço e não deixar acesso para que aquela vegetação venha de novo, né? Aquela vegetação nativa. Mas o ideal é entrar nesse programa, então, de regularização ambiental para que a gente tenha essas dúvidas sejam sanadas, né? E a gente saiba exatamente o que fazer. A próxima pergunta do Gustavo Elias Souto. Ele pergunta se o SICAR tem algum lugar para propor ações mitigatórias. Se o CAR tem... O SICAR tem algum lugar para propor ações mitigatórias? Não. E aí, assim, dentro do cadastro não tem essa função, né? No caso, o proprietário ele pode estar fazendo essas ações sem problema nenhum, mas tu não consegue identificar isso dentro do sistema. Não sei se era essa a pergunta, mas tu pode fazer, e se tiver, no caso, se isso também for uma necessidade de regulamentação, pode ser feita a mitigação dessas áreas, né, de mitigação de impactos, enfim, não sei o que ele se referia, mas não tem como tu estar identificando isso dentro do cadastro. A próxima pergunta é da Anita Rodrigues. O que acontece se realizamos o planejamento do CAR e dimensionamos irregularmente a APP e a reserva legal? Então, o ideal é que a gente tenha certeza do cadastro, né, antes de enviar. Então, o que a gente pode fazer? No primeiro momento, eu vou tentar identificar essas áreas com o que o proprietário me falou, essas informações, e tentar o cadastro, né, no SICAR, ok. Mas o ideal é que a gente vá ainda na propriedade para identificar essas áreas e conseguir bater os dados no georreferenciamento. No caso, fiz tudo isso e mandei, e agora eu identifiquei esse erro, a gente pode retificar sem problemas nenhum, a qualquer momento, não somente em pendência, a gente pode retificar essas informações no próprio sistema. A próxima pergunta do Charles Fraga. Para propriedades com até 4 módulos fiscais, qual a faixa de mata ciliar do leito dos córregos? Então, a margem de mata ciliar, ela depende exclusivamente da largura do curso d'água, não tem a ver com os módulos fiscais. Então, se o curso d'água ele é um curso d'água de até 10 metros, a gente vai estar utilizando, né, 30 metros de mata ciliar. Então, tem a ver com aquelas regrinhas e não sobre os módulos fiscais. E ainda ele faz mais 2 perguntas, se é possível represar, eu acho, para criar peixe, e para construções existe uma distância a ser respeitada na margem do córrego? Sim. No caso, a gente está considerando a área de preservação permanente a mata ciliar, e não o uso daquele curso d'água, tá? Então, no caso, para represar e tudo, se a gente vai fazer uma obra, né, a gente precisa do licenciamento ambiental daquela obra, é outra coisa. E para construir nas margens, a gente tem que respeitar aquela largura, né, daquelas regrinhas, que no caso, se o curso d'água tiver 10 metros de largura, 30 metros de mata ciliar nos 2 lados, e a partir disso a gente consegue construir sem problema nenhum. Então, a gente respeita a largura de acordo com a largura do curso d'água. Certo.
A próxima pergunta é da Cristina. Ela pergunta como denunciar uma área de um banhado que está sendo aterrado. Então, tu pode denunciar pelo próprio órgão ambiental, você pode entrar em contato, por exemplo, com o órgão municipal ou com a FEPAM, né, com o órgão estadual, não sei onde é que ela está localizada, mas a gente pode denunciar de qualquer obra, não somente em banhados, né. O que a gente tem que ter cuidado é nos informar, antes da denúncia, nos informar se aquilo não foi licenciado e autorizado, né? Mas a gente pode fazer a denúncia e que o órgão ambiental vai fiscalizar, mas é interessante que a gente tenha todas as informações antes da denúncia, né? Ver se ele foi autorizado ou não. Eu acho interessante antes, né, de fazer a denúncia. Mas a gente pode denunciar no município ou no estado, sem problema nenhum. A próxima pergunta da Alessandra Marques, ela pergunta, gostaria que falasse um pouco sobre essa polêmica que o governo quer fazer cadastro somente pelos satélites, no qual temos que ter cuidados. Fica mais fácil de ter grilagens? Sim, olha, o cadastro ambiental tu pode fazer simplesmente pelo sistema, mas depende do que o consultor, as necessidades do consultor. Tu pode optar ou não por ir na propriedade, né? Como eu falei, é interessante que a gente vá, porque a gente vai fazer um cadastro de forma bem certinha, né? Com todas as informações, delimitação correta, mas se não tem necessidade, né? Se o proprietário rural te deu todas as informações, não é necessário, então, ir até a propriedade, tá? Sem problema nenhum, isso fica a critério do consultor. Viviane? Oi. Tá me escutando? Foi eu que fiz pedi para te falar sobre isso, né? Porque até então eu não estava entendendo muito bem o porquê da polêmica toda, né? E daí tu entra nessa questão, assim, que seria possível, o melhor seria ir no local e fazer esclarecer o que realmente passou, né? Mas o que a gente vê na notícia, na imprensa, é que eles simplesmente vão fazer o cadastro das áreas rurais e só pelo satélite, né? Essa a minha dúvida, sabe? Então, o que a gente tem que ter um cuidado sobre isso, né? Vai ser muito fácil esse cadastro, sabe? São áreas rurais. No caso, Alessandra, até o momento, a gente não precisa se preocupar, porque o cadastro ele pode ser realizado por consultores, tá? Na verdade, qualquer pessoa ela pode realizar, o próprio proprietário ele pode realizar esse cadastro. Então, até o momento, a gente não tem essa preocupação. Depois, né, se o governo decidir que vai ser feito só de forma por satélite, por exemplo, que é o que tu está me dizendo, daí sim, daí a responsabilidade seria do governo, né? Mas até o momento cada consultor, né? Tu como consultora, eu como consultora, a gente vai definir a melhor forma para aquele cadastro. Então, como cada pessoa, né? Qualquer pessoa pode fazer esse cadastro, a gente vai estar fazendo da melhor forma possível, né? Então, visitar ou não a propriedade fica a critério do consultor, né? Do cadastrante. Certo. A próxima pergunta é do Charles Fraga Pereira, que pergunta, dentro da PP que será reflorestada, pode-se utilizar plantas nativas e exóticas para extrativismo? Que deve ser para a PP que deve ser reflorestada. Então, essa parte de reflorestamento é interessante que a gente sempre tenha em mãos e nos informemos, né, com o órgão ambiental. Por isso que é interessante que a gente faça o programa de regularização ambiental, por exemplo, que a gente consegue ter o passo a passo, né, todas as informações que sejam necessárias e qual é a melhor forma de fazer esse reflorestamento, se for o caso, né, e se tiver necessidade. Ou simplesmente, como a outra pergunta, né, da outra colega, separar aquela área e deixar, então,
que venha de forma natural, né, aquela vegetação novamente. Bom, as perguntas que estavam no chat até agora eram essas. Se alguém tiver mais alguma pergunta, pode estar colocando. Sim. E, de novo, está agradecendo a presença, né? Muito obrigada, pessoal, por todo mundo que participou, pelas perguntas. Acho que essa discussão é bem importante, mas eu também, caso eu tenha ficado alguma dúvida, eu também me ponho à disposição no Instagram ali, pode me seguir, pode perguntar por ali, que a gente vai seguir conversando.